Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom sempre aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa da Rádio Positiva. E agora a nossa reportagem vai direto para Brasília. Quando a gente ouve isso no noticiário, no Jornal Nacional, nas rádios, em Brasília já vem o repórter do Senado, do Congresso ou a EBC falando alguma coisa. Estou aqui com uma moça que é lá de Brasília, Cláudia Nogueira. Feliz dia novo, obrigado por sua presença aqui, viu? Contar sua história. Eu que agradeço, Irineu. Estou muito feliz de estar aqui com você. Quer dizer que você tem uma longa vida. Você nasceu em Brasília ou você foi para aí, hein? Não. Sou filha de militar, nasci no Rio de Janeiro, Copacabana. Mas saí de lá muito criança, com 6 anos, rodei o Brasil em alguns lugares e vim parar em Brasília. Já estou aqui há mais de 30 anos. Então você é desse roteiro dos brasileiros. Nós tínhamos a capital, Rio de Janeiro, com a transferência. Então, toda a estrutura do funcionalismo público e de exército também vai para Brasília. Então você é filha de Brasília, embora tenha nascido no Rio de Janeiro, é isso? É isso mesmo. O coração já ficou aqui agora. E como é que é isso? Você é uma carioca, né, que nem experimentou direito a praia e viver em Brasília, viver num lugar que você tem um lago ali e tal, que tenta imitar as coisas, né, por causa da maravilha da arquitetura. Mas como é que foi para essa criança viver em Brasília, hein? Eu, quando criança, não vivi em Brasília. Eu vivi em Campo Grande e depois no Rio Grande do Sul. Mas Brasília, realmente, assim, se tivesse praia aqui, seria perfeita. Eu acho até que é bom que não tenha, porque senão ia ser uma meca de gente querendo vir para cá. Eu gosto muito de Brasília, eu gosto da cidade, eu gosto do visual, eu gosto do Lago Paranoá. Enfim, eu gosto das pessoas daqui também. Aqui é um mix do Brasil, né? E isso faz de Brasília muito interessante. Dizem aí as más línguas que Brasília é muito legal. O problema é o tanto de gente ruim que a gente manda para lá, né? Bom, tem esse aspecto também, mas tem as pessoas boas que vêm para cá também, tem muita gente que veio construir Brasília, tem muita gente que fez história aqui, que botou a mão na massa para fazer essa cidade acontecer, e, enfim, tem muita gente boa também. É verdade, a gente tem esse estigma da política por causa dos maus políticos, e tem os bons políticos. Eu sei que é uma briga difícil essa por causa dos grandes interesses. Mas você também fez a sua vida profissional trabalhando no serviço público aí, e praticamente isso está orientando um pouquinho uma nova fase da sua vida agora. Conta um pouquinho dessa sua experiência aí no funcionalismo e o que é que te motivou, porque agora a gente vai falar já de um livro que você fez aí. Você está ajudando mulheres também, está ajudando também Isso. a treinar pessoas, a gestores e lideranças públicas. Mas conta aí como é que foi essa transição de uma funcionária pública e agora para uma produtora de conteúdo, consultora, mentora. Foi uma jornada mesmo. Eu, na verdade, sou formada em ciência da computação pela UNB. Então, eu era da área de exatas, sempre gostei de matemática e entrei no Senado nessa área, né, para ser analista de sistemas e atuei alguns anos com isso. Mas depois a informática começou a me dar uma angústia, porque você nunca está pronto, você sempre tem que continuar estudando, se atualizando, e eu comecei a olhar para frente e ver que as pessoas que tinham mais tempo na área acabavam não estando tão bem e sendo preteridas pelos novatos, né? O que me deixava numa angústia, assim, gente, eu vou ter que ficar correndo atrás a vida inteira. O aprendizado que eu faço se desfaz, né? Vira pó. É claro que não vira pó, sempre vale a pena. A estrutura de pensamento, a lógica de raciocínio, e tudo isso me ajudam muito. Mas eu resolvi que eu queria mudar de área, que aquilo estava me cansando mesmo. Então, eu tive um convite, foi uma coincidência do destino, assim, e caiu no meu colo um convite para ir para um gabinete de senador. Daí foi uma jornada de 11 anos. Um ano depois eu era chefe de gabinete, passei por outros gabinetes, então foram 4 gabinetes sendo chefe, e depois chegou um momento que eu também falei, bom, não quero mais, não é aqui mais. Já estou satisfeita com isso, quero conhecer outros desafios, outras coisas. Eu fui para a área administrativa da casa. Fiquei alguns anos lá, e também, por outra coincidência, né, a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, eu recebi um convite para voltar para a área de TI, mas para ser a diretora, para ser gestora. Eu era da área, eu conhecia a área, e eu conhecia toda a área legislativa e a área administrativa. Então, eu tinha um perfil que não era muito comum. E eu fui para esse desafio.
E aí que conecta com o livro, Irineu, porque assim, quando eu recebi esse convite, apesar de já ter tido estrada, esse convite me deu um medo paralisante. Eu escrevo isso, eu conto isso no meu capítulo, porque eu sofri da famosa síndrome da impostora. Eu falei, meu Deus, e se eu não der conta? Eu não vou conseguir, e se eu for uma fraude? E se eu não for bem, se eu fracassar nessa missão? Né? Porque o porte do desafio, na minha cabeça, na época, era muito grande e eu fiquei amedrontada, e eu fiquei paralisada de medo mesmo. Eu tive muito apoio dos colegas mais próximos que me incentivaram, assim, realmente foi fundamental isso. E aí eu me encorajei, e eu falo, né, eu tenho um programa de mentoria atualmente que se chama Liderança Corajosa e Gentil. Eu acho que a coragem é uma palavra-chave na liderança. Todo líder e toda líder tem que ter um quê, uma dose ali acima da média um pouco de coragem, né? Coragem para quê? Coragem para enfrentar os nãos, os sims, o desafio que surge, né? As mudanças, a incerteza, a solidão, tudo isso, né? Esse balaio de coisas que é a liderança. E eu me encorajei e fui. E tive uma experiência fantástica, eu até digo que foi uma das experiências mais gratificantes até então na minha vida profissional. Só que eu tive também, e eu conto isso, eu tive também uma dificuldade de relacionamento com a diretora-geral acima de mim. E isso virou um transtorno, né, na minha liderança. Internamente tudo funcionava. As pessoas estavam até com brilho no olho, novo, e eu estava tendo dificuldade de alinhamento e negociação e conversas com a diretora-geral. Então, foi um aprendizado, foi uma escola aquilo para mim, foi uma escola. E nesse momento eu entrei em contato com o coaching. Eu fui atrás de um processo para eu melhorar e dar conta dessa dificuldade que eu estava tendo. E aí, acabou que eu saí da área, e quando saí da função, Sim. eu resolvi, falei, cara, eu tenho que usar todo esse conhecimento e fazer um trabalho de preparar líderes para fazerem o que eu estava fazendo com muita dificuldade. E aí veio essa ideia de preparar mulheres. Né? Eu comecei a me especializar em desenvolvimento humano, treinamento de líderes, desenvolvimento de equipes. Então, desde 2013, eu faço um trabalho nessa área, né? Inclusive coordenei, fui facilitadora também do programa de formação gerencial lá no Senado. E quando veio a pandemia, o programa era todo presencial. Sim. E aí a gente teve que suspender esse programa de formação gerencial porque não dava para realizar. E eu fiquei lá, bom, o que eu vou fazer agora? Foi aí que eu percebi a brecha para fazer online a mentoria destinada exclusivamente às mulheres e exclusivamente voltada para a liderança. Então, a história que eu conto no livro, que se chama Elas na Liderança, né, é essa, de como a mentoria foi criada, como é que surgiu isso e o resultado que trouxe. Foi um desafio, foi um desbravar, né, um caminho novo, mas hoje eu estou muito feliz com isso. Mas que legal, sua carinha diz aí que você está feliz, né, nessa transição, é aquilo que a gente chama atenção, é sempre possível mudar, como você fez Sempre. as suas mudanças. Eu quero aí na sequência eu pontuar algumas coisas que você falou que são muito bacanas. Uma é essa disposição de mudar e, enfim, de aceitar responsabilidades, aprender com cada responsabilidade, entender a própria dificuldade, ler essas coisas e, ao mesmo tempo, sempre abrir novas perspectivas. Queria falar um pouquinho mais dessa síndrome da impostora, isso que você falou que é muito bacana, da coragem junto com a gentileza e esse empoderamento, né, que está nisso que você propõe hoje, dentro daquilo que você está levando para as outras mulheres, elas na liderança. Segura só um pouquinho aí, Cláudia, que a gente já continua. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Estou aqui conversando com a Cláudia Nogueira, ela é uma das autoras do livro Elas na Liderança, ela trabalha em nome disso, está contando um pouco da sua experiência, da sua transição também de uma funcionária pública, ocupando vários cargos, inclusive de liderança, suas dificuldades e compartilhando essas experiências. Você falou uma coisa muito interessante, mesmo uma mulher profissionalmente estabilizada como você ao escrever simplesmente sobre a sua experiência, aparece um negocinho que você chamou ali de síndrome da impostora, né? Que é um nome que se dá para a pessoa que tem tudo para entregar,
mas ela, de repente, fala assim: será que eu sou boa mesmo? Será que eu tenho confiança? Então dá uma insegurança. Isso é muito comum nas pessoas, né? E até é um traço interessante de humildade, dela, por que que eu sei mais do que os outros? Mas, ao mesmo tempo, é um jeito dela não exercer esse conhecimento e não compartilhar, né? Como é que é lidar com isso? Pô, será que eu sou boa o suficiente para subir nesse palco? É isso? Pois é, exatamente. Essa é a questão que fica em cima da cabeça, né, das pessoas em geral, mas eu diria que das mulheres em particular, porque é claro que os homens também sofrem dessa síndrome, né, de ter medo de ser visto como alguém que, na verdade, não era competente o suficiente para ocupar determinada função. Mas nós, mulheres, passamos uma vida profissional inteira aí, nesses últimos quando a gente começou, né, de lá são poucas décadas, na verdade, é uma história curta das mulheres no mercado de trabalho, né, então, se você for pensar bem, tem o quê, sei lá, 50 anos aqui no Brasil, a gente começou mesmo a ocupar mercado de trabalho de uma maneira mais efetiva na década de 70, então são 50 anos, e quando a gente começou, majoritariamente, nós éramos segundo escalão, né, ajudantes, secretárias, assistentes, recepcionistas, etc. Para chegar na liderança, a gente teve que se provar muito. E esse se provar ficou meio que assim, entranhado na gente, uma necessidade de eu preciso ser sempre muito boa, porque eu estou sendo vista e eu estou sendo colocada em xeque. Então, a gente sofre isso mesmo. Será que eu vou ser boa o suficiente? Será que eu vou ser atacada por causa de alguma falha, de alguma. E isso, se você não souber lidar com isso, você paralisa, você recusa os convites. Inclusive, tem uma pesquisa da HP que eu acho muito interessante e eu conto toda vez que eu tenho oportunidade, porque eu quero que as mulheres tomem consciência disso. A HP fez uma pesquisa assim: tem uma vaga e essa vaga tem 10 requisitos para alguém ocupá-la. Uma mulher olha os 10 requisitos e vê lá e pensa assim: nossa, eu tenho 6 dos 10, não vai dar para mim, só tenho 6. O homem olha e diz: nossa, eu tenho 6 dos 10, que bom, já dá para mim, já tenho 6, o resto eu aprendo no caminho. Essa é uma postura típica. Claro que existem diferenças e tal, mas tipicamente é assim que funciona. E eu trabalho muito e quero acreditar no mundo que vai chegar o momento em que nós mulheres também vamos querer e acreditar em nós mesmas a ponto de aceitar com 60%. Eu tenho condição já de exercer, né, o cargo, a função, e o resto eu aprendo, porque a gente está nesse mundo, né, muito falado aí, lifelong learning. Todo mundo está aprendendo no caminho. O tempo todo, né? O tempo todo, o tempo Você todo. falou uma coisa do seu treinamento que eu achei muito legal também para a gente destacar aqui, que é a palavra coragem junto com a gentileza que está no seu processo aí, que você provavelmente não está falando da coragem e bravura, está falando dessa coragem do ponto de vista etimológico e a gentileza, né? Como é que é isso dentro do seu processo de treinamento aí de mulheres? Trabalho muito soft skills, né? Competências socioemocionais, inteligência relacional, inteligência emocional, que é o ponto forte, inclusive, da liderança feminina. E esse muito é o meu foco da liderança, é muito menos gestão, aliás, eu quase não trabalho com gestão em si, acho que para isso tem outros treinamentos, e muito mais como é que a mulher atua, como é que você se comporta, qual é a sua postura, como é que você lida com as pessoas, como é que você conversa, como é que você se comunica, como é que você diz não, como é que você dá um feedback. Tudo isso não é ensinado. Em geral, as pessoas assumem funções de liderança, né? Cargos aí, gerência, direção, e não estão preparadas para fazer isso direito. E aí tem gente que faz mal feito, tem gente que faz, que evita fazer, tem gente que, ai, meu Deus, não sei fazer isso, não vou fazer não. E só que deixa de preencher um papel, né? Como líder, você tem que exercer essas conversas todas, fazem parte do negócio, né? São ossos do ofício. Se você está preparado, você faz isso muito melhor. Então, meu foco é muito esse: preparar e dar coragem para que as mulheres queiram assumir, se sintam confortáveis, seguras, fortalecidas nessa missão, né? Porque o mundo hoje precisa muito de humanização. Aí entra o lado da gentileza, que é a outra parte, né? O outro lado do negócio, que é a gente humanizar a gestão. A gente não pode criar resultados às custas das pessoas. Essa lógica, ela é falaciosa e ela gera consequências assim, tá? A gente está vendo aí, né? O tanto de burnouts que estão em alta atualmente. Depois da pandemia, isso virou
virou uma outra pandemia, né? É verdade. E esse modelo que tipicamente, arquetipicamente, a gente pode chamar de modelo masculino, muito focado em resultados, suor, deu sangue, e que acaba gerando os burnouts, né? E a insatisfação no trabalho. Você sabia, Irineu, 90% das pessoas hoje em dia, em alguma medida, de alguma forma, estão insatisfeitas no seu trabalho? Sabia disso? Pois é, né? É muito grande esse número, né? Que relação elas têm com o trabalho, né? Ou que trabalho, né, é esse que elas Pois estão é, satisfeitas, né? E normalmente exatamente. não é o trabalho, né? São as relações, são aquilo que tira a pessoa do seu, da sua ação, né? Ou são coisas relacionais que implicam nessa insatisfação, né? São totalmente relacionais. Tem uma pesquisa que fala também que as pessoas normalmente se demitem do chefe, É, né? Eu estou cansado, não aguento mais esse chefe, esse trabalho aqui desse jeito, essa pressão desse jeito, e a pessoa ela sai fora porque não teve um ambiente relacionalmente saudável, né? E isso impacta no resultado da empresa. pois é, ela tem todo o direito de mandar o chefe embora, todo mundo tem o direito de mandar o chefe embora, mas não com tristeza, com angústia. Às vezes você tem que defender o seu lugar. Quando você fala em autoliderança, você também está falando um pouquinho dessa questão interna da mulher, né? Da mulher ou da pessoa, não é exatamente a mulher, do autoconhecimento mesmo, né? Ela ser a sua própria força, né? Exatamente. Eu digo que lidere a si mesmo e lidere sua vida. Porque para mim, essa é a chave. Você saber lidar com você mesmo, entender seus limites, né? Saber lidar com eles, aceitá-los, eventualmente transpô-los, né? A gente não é mais assim criança para achar que a gente vai superar tudo. Tem limites que serão É. limites mesmo, de cada um, traços de personalidade, enfim. Mas outras coisas a gente pode trabalhar, pode lapidar, né? Pode desenvolver. Graças a Deus, toda característica comportamental, praticamente, ela é possível de ser desenvolvida, de ser aprendida. E essa é a coisa boa, né, desse mundo, desse universo das competências socioemocionais. Então, o autoconhecimento dá muita liberdade. Liberdade para criar, liberdade para escolher, para decidir, né? Porque você sabe quem você é, você sabe o que você quer. E É. isso é liberdade, né? É isso aí. Eu quero que você volte já para falar de algo que você treina também com foco no funcionário público, né, nos servidores. Eu quero que você me fale desse desafio, digamos assim, intraempreendedor no ambiente do serviço público, que a gente sabe que é uma grande necessidade do Brasil em todas as esferas. Segura um pouquinho aí, Cláudia Nogueira, ela que é autora do livro Elas na Liderança. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Estou aqui conversando com Cláudia Nogueira, mentora, consultora, uma das autoras do livro Ela nas Lideranças. Ela tem um histórico de uma vida trabalhando como funcionária pública em Brasília, em vários cargos importantes, e agora está numa, digamos assim, transição de carreira. Mas você que é filha de militar, que foi para Brasília de criança, sei lá para onde que seu pai já te levou, você está acostumada com mudança pelo jeito, né, Cláudia? Isso é verdade, Irineu. Eu mudei várias vezes na vida, aos 6, aos 12, aos 14, aos 19. Então, isso foi me dando escola. Eu até costumo dizer que o fato de ser filha de militar fez com que eu, quando adulta, né, fez com que eu encarasse as mudanças de uma forma muito mais simples, mais natural, mais tranquila, eu acho. Porque eu nem sei o que seria, eu não consigo nem imaginar o que é ter morado a vida inteira no mesmo endereço. Isso não existiu na minha vida, né? Então a gente mudava e mudava de amigos, de endereço, de escola, de tudo, né? De tudo. E, e acho que eu criei um jeito de lidar com isso, uma facilidade, né? Que fez com que eu também mudasse na minha vida adulta, na profissão. Mudei de endereço, inclusive, também. Só aqui em Brasília eu tenho 11 endereços depois de adulta, depois que eu saí da casa do meu pai. Acho que eu sou Deixa, meio adepta. Deixa eu perguntar uma coisa bem fora aqui. A gente, dentro de estereótipos, né? A gente tem a impressão, né, que dentro de uma família militar tem um pai rígido e você tem uma fala doce, uma expressão doce. Como é que é esse pai militar na educação de uma menina, hein? Irineu, eu sou a cara do meu pai. O meu pai chegou a ser general, inclusive, mas ele é em casa, ele é uma doçura, ele é de uma afetuosidade, ele tem esse olhar, sabe? Ele é muito carinhoso,
muito comedido, muito ponderado. Então, assim, eu não sei dizer dos outros, mas o meu pai realmente foi muito diferenciado nesse sentido. De forma geral, ele é muito afetuoso e isso, eu acho que eu tenho um pouco disso, né? Tá, você agora, dentro dessa sua experiência toda, você teve vários cargos importantes, quer dizer, você saiu da programação, saiu lá do bits, você era da programação, depois, pô, isso aqui é chato, a lógica muda tudo, como está tudo mudando. Mas depois você foi ser gabinete de senador, lida com gente, lida com ideias, lida com projetos de lei, sei lá, enfim, você passa a ter contato com uma realidade de Brasil, realidade de negócios, realidade enfim, dos grupos, de setores. E, de repente, agora, você, nessa outra transição, você é uma consultora, uma mentora, numa outra fase da vida, e o seu foco é o funcionalismo. Digamos que você é uma intraempreendedora. É possível esse conceito de intraempreendedor dentro do funcionalismo, da busca de eficiência, naquilo que também tem se enfim, dentro de toda a pecha que tem em cima do funcionalismo, de que não tem desempenho, não tem resultado, porque enfim, é cargo vitalício, essas coisas todas. Como é que é ser empreendedor dentro dessa imagem que tem o funcionalismo? É possível você transitar ali dentro com propostas de resultado? Olha, Irineu, na minha experiência, eu te digo, é sim totalmente possível, né? Eu criei coisa. Essa mentoria de liderança, por exemplo, não existia. O Senado não tinha nenhuma mentoria. E eu apresentei o projeto. E foi bem recebido, e a gente fez uma turma piloto em 2020, que foi a primeira. Depois disso, eu apresentei resultados, medi resultados, entreguei lá o relatório final, e a gente viu que o programa foi positivo, né? Teve um avanço nas competências de liderança, e aí a gente continuou. Hoje o programa, inclusive, está inserido dentro do plano de equidade de gênero e raça do Senado, que a gente faz um trabalho de fomentar as lideranças femininas para alcançar essa equidade, né? Então, eu acredito que sempre é possível. Você sempre tem um espaço, sempre tem um caminho, sempre tem um jeito. Agora, não é fácil. Às vezes, você vai ter que quebrar paredes, né? Bater em pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nem sempre o ambiente é receptivo a isso, mas existem formas de você. Hoje em dia, com as redes, né? A gente tem redes de atuação, o mundo está muito interconectado. E isso facilita também, eu acho. Eu, antes de estar nesse trabalho, eu passei pelo núcleo de inovação do Senado. Aliás, a mentoria foi concebida lá. E agora eu estou na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Mas a mentoria foi concebida no núcleo de inovação do Senado. E o Senado, tendo esse núcleo, ele está aberto para isso, né? Está buscando isso. É uma necessidade, inclusive, não dá mais para a gente ficar. No mundo que a gente vive hoje, não dá mais para você achar que você já está resolvido, está dominando e não vai precisar adaptar. Vai precisar. E muito, né? Então, eu quero até tirar essa provocação que eu fiz aqui de desqualificar o funcionário público. Longe disso, eu estou dizendo por uma cultura, né? Uma empresa tem uma cultura, tem lá um jeito, tem chefe, tem alguma rigidez, a coisa o chefe faz acontecer. Mas o funcionário público, ele tem um chefe, né? Que é alguém eleito, tem o funcionário que é aquele de cargo de confiança, que está sempre acima, chega e muda, e muda, muda. Então, a gente sabe que o Estado funciona graças ao funcionalismo, em todas as áreas do funcionário público de carreira, que é ele que segura mesmo a gestão do país. E a cada 4 anos pode ter uma mudança radical e isso interfere. Estou dizendo que dentro de um ambiente desse, como é que é lidar com uma cultura, né, de entrega que a gente faz nas organizações privadas. Quer dizer, é um grande desafio nesse sentido de criar uma cultura de gestão dentro do funcionalismo? É um desafio, com certeza. Os motivadores são diferentes, né, da iniciativa privada. Então, ontem mesmo eu estava num café com uma colega, que é uma diretora lá do Senado, e ela me falando como ela veio Ela tem 10 anos de casa e teve toda uma estrada antes no setor privado. E ela falou que quando ela chegou, essa era a pergunta dela: meu Deus, como é que se faz para motivar as pessoas aqui? Ela recebeu logo de cara, pela competência dela, técnica, pelo histórico, ela recebeu um convite para assumir uma função lá, uma coordenação de uma área. E ela falou: não posso assumir, eu não entendi ainda qual é a lógica, eu não sei como eu vou lidar com as pessoas aqui. E, de fato, é diferente, é uma lógica diferente. Mas hoje ela está como diretora, super bem, atuando, e entendeu essa lógica. Então, assim, o servidor público,
você não consegue, não adianta chicote, né? E Muito não tem pouco. recompensa, né? Como você tem em outros setores, né? A recompensa tem que ser de propósito mesmo, né? De propósito, é exatamente isso. Você acaba tendo que saber engajar a pessoa, ela sentir aquele espírito de realmente servir ao público, né? Servir a população, servir à sociedade, ao país, e isso a gente consegue. A gente, claro, tem barreiras, tem maus exemplos, temos, não vou Em todas negar. as áreas tem, na privada também tem, né? Aliás, Pois na é, privada, eu quero dizer, no setor privado, tá? tem também. Mas a gente tem caminhos, e o propósito, ele é uma chave para isso. O propósito, ele é o fator que agrega as pessoas em torno de uma causa, em torno de um resultado, né, de um objetivo. Eu acho que o propósito é bem importante. Cláudia Nogueira, lançando aqui com um coletivo de outras mulheres o livro Elas na Liderança. Conta pra gente quanto passa embaixo aqui, mas para quem só está ouvindo a gente, onde é que a pessoa te localiza, se mandar um Cláudia Nogueira no LinkedIn, no YouTube, onde é que está o seu endereço de acesso mais fácil aí, para as suas mentorias, para quem quiser palestra sua, e também para buscar o livro, é isso aí, dá um Google aí, vai na Amazon, Elas na Liderança e pronto. Agora, para acessar, Cláudia, diga aí. O livro está na Amazon mesmo. Para acessar a Cláudia, tem meu Instagram, mentora.claudianogueira. Tem o meu e-mail do Senado, para quem quiser. Inclusive, eu estou disposta e aberta a pessoas de outras instituições públicas que queiram trocar ideias de como é que foi, como é que aconteceu, e de repente levar uma mentoria para lá, né? É claudia.nogueira@senado.leg.br, e no meu LinkedIn, Cláudia LCG Nogueira. Ah, muito bem. Então você que ouviu aí, guarda, senão depois vai aqui, vai no YouTube, no nosso canal, Feliz Dia Novo, ou Irineu Toledo, Positivice, e aí você tem todos os endereços. Olha, muito obrigado pelo papo, esclarecer para a gente, contar essa sua história, que é muito inspiradora para as mulheres, e eu espero que você tenha muito sucesso aí, agora também nessa nova mudança como mentora, como uma pessoa que compartilha esses seus conhecimentos acumulados aí. Obrigada, Irineu. Adorei a conversa com você. Um abraço. Abraço. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.